Bom dia. Bom dia. Hoje no Nível Notícias, a concessão de mandado de segurança pelo Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Nesta semana, o STF concedeu o pedido de mandado de segurança ao fiscal do trabalho Gildo Saraiva Silveira. O direito de continuar tendo computado para efeitos de sua aposentadoria o tempo por ele trabalhado como aluno aprendiz em escola técnica pública. Aposentado em 1994 e tendo incorporado aquele benefício por força da súmula 96 do Tribunal de Contas da União, em 2008 ele foi informado que deveria voltar ao trabalho na condição anterior para completar o tempo que faltava para se aposentar. No entanto, os ministros do STF seguiram o entendimento da relatora do mandado de segurança, a ministra Carmen Lúcia, segundo o qual o benefício deveria ser mantido, em consideração aos princípios da segurança jurídica, da confiança e também da boa-fé. E, Matheus, essa semana, então, devido à grande repercussão dessa notícia, convidamos a doutora Tayla Reneville para debatermos o Instituto do Mandato de Segurança, o qual viabilizou o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, doutora Tayla. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Matheus. Bom dia, doutora. Bom Seja dia. muito bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada. Doutora, a senhora poderia nos explicar melhor do que se trata, o que seria o mandado de segurança? Matheus, o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa tutelar direito líquido e certo. E, nesse caso, seria um direito que não está amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data, que o habeas corpus ele visa tutelar um direito de locomoção, um direito de liberdade. E o habeas data visa tutelar uma rejeição, uma negação de fornecer dados públicos, documentos públicos. Então, quando o direito não for amparado por um desses dois instrumentos, vai ser cabível o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, ele cabe quando há um direito líquido e certo. A doutora poderia explicar para nós, que somos leigos no assunto, o que seria o direito líquido e certo? O direito líquido e certo, Bárbara, seria um direito incontestável, um direito passível de ser provado também. Porque no mandado de segurança não existe uma dilação probatória muito grande. É possível, sim, e é até necessário que haja provas, mas nem sempre essas provas vão ser tão robustas como numa ação ordinária, um procedimento comum. Doutora, mais uma dúvida. No caso, na reportagem, nós vimos que foi apenas um trabalhador que entrou com essa ação de mandado de segurança. Só que nós vemos em ações trabalhistas que muitas vezes o sindicato de determinada categoria entra com uma ação trabalhista. Essa ação do mandado de segurança ela também pode ser impetrada através de sindicato? Pode sim, Matheus. O mandado de segurança ele comporta tanto uma tutela individual como uma tutela coletiva. A tutela individual ela sempre foi prevista nas constituições anteriores. A tutela coletiva ela passou a ser prevista com a Constituição de 88, que prevê então a legitimidade, no caso, para associações, sindicatos, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que numa situação de substituição processual vão estar representando um direito alheio em nome próprio. Que interessante, né, Matheus? Sim. Eu não sei se você também tem esse interesse, mas eu particularmente tenho uma dúvida. Em quais outros casos, quais hipóteses seriam mais comuns na questão de aplicabilidade do mandado de segurança, doutora? Olha, Bárbara, como já foi exposto, tem que existir um direito líquido e certo, né? Mas não é sempre que porque existe um direito líquido e certo que vai ser cabível o mandado de segurança. Ultimamente ele está sendo muito utilizado em decisões que exigem um depósito prévio de honorários para a realização de perícia. Porque essa decisão ela vai contra os ditames da Justiça do Trabalho, então como não existe um recurso cabível, é utilizado o mandado de segurança. É também utilizado o mandado de segurança em casos que há concessão de tutela antecipada ou liminar antes da sentença. Nesses casos também são cabíveis mandado de segurança. Se a concessão ocorrer na sentença, já não cabe, porque daí existe um recurso cabível, que é o recurso ordinário. Então, existe várias formas que será aplicado o mandado de segurança. Agora, como nós saberemos que será aplicado o mandado de segurança? Entendeu? Além da liquidez, da certeza, no caso, né? Você tem que saber analisar a questão.
verificar se ainda existe um recurso cabível para aquela matéria, como essa que eu expliquei da tutela antecipada. Nesse caso, existe o recurso ordinário que é cabível. Então, se existe um recurso, não há por que falar em mandado de segurança. Existe um entendimento também de súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que das decisões transitadas em julgado não caberá mandado de segurança, porque faz coisa julgada e poderia futuramente ser interposta uma ação rescisória, mas não um mandado de segurança. Então, da mesma forma que existem várias situações de cabimento, existem também várias situações que a restringem. Eu poderia te afirmar com certeza assim, antes de impetrar um mandado, verificar se existe um recurso cabível, senão o teu mandado vai acabar perdendo o objeto, vai restar prejudicado. É como se fosse uma forma de exclusão, então. Isso. O mandado de segurança, ele não é residual. A gente fala que ele é uma exceção, porque é só nas exceções mesmo que ele vai ser cabível. Interessante. Então, quem seria competente para julgar esse tipo de ação, mandado de segurança, doutora? É necessário, antes de qualquer situação, para verificar a competência, verificar primeiro quem é a autoridade coatora. No mandado de segurança, então, vai existir uma autoridade coatora, um direito violado, e essa autoridade coatora deve ser uma autoridade pública, né, no exercício de uma atividade pública. Então, se ocorrer uma situação inferior, poderá ser na vara do trabalho. Se ocorrer por um juiz da vara do trabalho, poderá ser no Tribunal Regional do Trabalho. Se ocorrer durante uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, poderá ser impetrado perante o Tribunal Superior do Trabalho. Então, existe uma escala, né? Essa competência, ela vem definida, então, na Constituição Federal, no artigo 114. Foi inserida essa competência com o advento da emenda 45 de 2004, que antes não existia, apesar da Justiça do Trabalho já admitir esse tipo de ação, não existia um regramento, uma competência. Com o advento da emenda 45 de 2004, foi inserida a competência para a Justiça do Trabalho. Na CLT mesmo, não existe uma definição própria a respeito da competência. Existe apenas um único artigo que fala da competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, unicamente. Mas, como eu expliquei para vocês, pode ser tanto da vara do trabalho, do Tribunal Regional e do Tribunal Superior. E também, como vimos, não é uma ação exclusiva, então, da Justiça do Trabalho. Ela pode ser aplicada lá na Justiça Comum, no Direito Civil. Sabendo disso, sabemos que cada justiça tem seu procedimento. Então, certamente, na Justiça do Trabalho, não será o mesmo procedimento lá da Justiça Comum. Quais seriam as diferenças? Qual seria o procedimento na Justiça do Trabalho? Exatamente, Matheus. A Justiça do Trabalho, ela tem muitas semelhanças com o processo civil, como muitas distinções também. Então, como não existe um regramento, como o avanço da sociedade, os fenômenos sociais caminham muito mais rapidamente do que a atividade do legislador, esse procedimento ele é observado de acordo com a lei do mandado de segurança, salvo engano, a lei 12.016 de 2009. Essa lei ela traz os regramentos, procedimento, quando é cabível o mandado de segurança, só que existe um problema, porque ela fala o tempo inteiro referente ao processo civil. Então, existem algumas situações que a taxatividade da lei não pode ser inteiramente aplicada à Justiça do Trabalho. Então, você vai fazer algumas adaptações para poder aplicar na Justiça do Trabalho. Então, por hoje é só. Nós tivemos como convidada a doutora Tayla Reneville, apresentadores Bárbara Prestes Titchen e Matheus Rezende. Muito obrigado a você, telespectador. Tenha um bom dia e até amanhã. Um bom dia.